Bom, vamos lá. Tudo bem com todos vocês? Dando sequência aí aos nossos vídeos. Como eu falei, a ideia desses vídeos, a ideia desse canal, não só aqui no YouTube, mas no Facebook e no Instagram também, a ideia é nós conversarmos de uma forma aberta a respeito de situações que estão ocorrendo hoje no nosso país. No vídeo anterior a gente discorreu um pouquinho sobre o tema nação, fizemos uma distinção da diferença entre os significados. O principal, aquele que se atribui a essa palavra, é um significado mais vinculado a um espaço geográfico, né? A um estado, a um pedaço de terra, né? Então nós fizemos aí essa conversa, esse debate, esse diálogo para mostrar que nação não é puramente isso, né? Um dos significados pode sim se atribuir, mas não é o principal. Aí, aqui vinculei o nosso vídeo anterior a mostrar que uma nação, quando ela está colocada como um espaço geográfico, não é possível a gente desconstruir, né? E nós vamos falar justamente sobre isso, sobre um projeto de desconstrução da nossa nação. Esse projeto, ele está sendo posto, embora logicamente que não as escancaradas, mas está sendo posto pelo atual governo. Não é de hoje que governos de esquerda têm essa ideia. É só vocês e eu olharmos, né, no mundo no qual a gente vive, a gente pegar aí as nações que ainda são governadas por pensamentos políticos e econômicos de esquerda, vide aí a lógica socialista, por exemplo. Esses países, eles têm um governo absurdamente grande que chega a sufocar a nação. Então são coisas simples. A ideia é trazer essas coisas para nós, mais as claras mesmo, né? mais abertas. Bom, eu não vou citar nomes aqui de países, mas, bom, é só vocês olharem onde o nosso atual mandatário do executivo tem visitado, né? Os países que ele tem visitado. Então, ele só tem visitado ditaduras. Agora, por quê? Será que ele está visitando ditaduras para ver como é que ele não deve fazer? Lógico que não, né? Ele está visitando ditaduras para ver ali o caminho das pedras, como é que se deve fazer para implantar um regime desse aqui no nosso país. Começa pelo órgão maior da nossa justiça, colocando, como eles dizem, regulações às redes sociais. Cúmulo do absurdo, né? Nós vivemos em um país democrático, e dentro de uma democracia eu tenho liberdade de fala e de pensamento, não há nenhum problema em que eu exponha a minha fala e o meu pensamento. Obviamente que a nossa Constituição prevê que se nós falemos algo que é inverídico, caluniemos alguém, algo nesse sentido, a pessoa tem o direito de nos cobrar na justiça. Mas não é isso que a gente está vendo no nosso país, né? A nossa justiça, ela não é, aqui no Brasil, imparcial, porque aquela venda que é posta nos olhos da imagem que representa para nós a justiça, do ícone da justiça, aquela venda diz que a justiça tem que ser imparcial, por isso aquela venda, né? Ou seja, eu julgo sem olhar a quem eu estou julgando, eu julgo com igualdade e, mais do que igualdade, com equidade, né? Mas aqui no nosso país não é assim, né? No nosso país a justiça tem julgado quem o executivo manda que julgue, ou seria o contrário, né? O executivo é só um fantoche da ditadura
da toga, como muitos têm dito, né? Mas é só a gente olhar em volta, né? O executivo mandando com que o judiciário não aceite processos contra ele, né? Processos contra o governo. Esse processo, por exemplo, desse último escândalo, né? Arrisco dizer o último que vai se tornar primeiro, porque com certeza terão outros muitos até o final desse governo, não tenho dúvida daquilo que eu estou falando. Então, esse último escândalo que estourou para nós, né, que é o escândalo da fraude do INSS, agora, o executivo, por meio da AGU, pede para que o Supremo desconsidere os processos contra o governo, ou seja, não, o governo não tem nenhuma parte nessa conta. Quer processar lá o sindicato, mas o governo não, imagina, o governo é um governo lícito, né? Governo ilibado, um governo sem mancha, né? Um governo imaculado, né? Perfeito, nossa, absurdo. Então, de forma nenhuma, processar o governo não pode. Se a gente olhar a Câmara e o Senado, como um todo, mas a Câmara, no primeiro momento, criticaram, disseram que é o governo anterior, o governo de Jair Messias Bolsonaro, que começou os escândalos do INSS, que permitiu. Veja, Jair Messias Bolsonaro, pelo contrário, assinou medidas para que se fiscalizasse mais, para que apertasse o cerco. Agora esse governo entrou e quer colocar na conta dele. Mas veja, eles tanto querem criar uma falácia, um conto, né? Eu tenho 36 anos, então sou da história em que se falava muito da carochinha. Querem criar um conto da carochinha para colocar na cadeia aqueles que governaram decentemente o nosso país. Culpam tanto a Bolsonaro, dizem, ele é que começou, né? Sob o governo dele é que se começaram as fraudes, mas então por que não assinaram a CPMI? Porque não assinaram? Não querem, né? Se a gente olhar, todos aqueles que são do partido que hoje governa o nosso país no executivo, ou dos partidos que são ali afiliados a ele, né? Eles não assinaram a CPMI. Se eles estão dizendo que foi no governo de Jair Messias Bolsonaro que ocorreram as fraudes, por que não assinam a CMI? Né? A CPMI, perdão. Deixa investigar, né? Então, é simples, né? Eu tenho a certeza de que é o governo do meu oponente que começou com as coisas erradas, então deixa que investigue. Não estão fazendo tanto para colocar ele na cadeia? Simples, né? Se ficasse exprovado um escândalo no governo dele, era simples, botava ele na cadeia. Como o atual mandatário foi preso, porque foi provado escândalos, né? Nos governos dele. Simples assim. Depois tiraram ele da cadeia, né? Aqui no Brasil é assim, a revelia, né? Único país do mundo em que um ex-presidiário governa. Absurdo. Mas enfim, nós vivemos aqui paciência, né? Eu só acho que a gente precisa começar a pensar enquanto nação. É justamente sobre isso que nós vamos discorrer um pouquinho hoje. Então, querendo desconstruir eu não diria essa ideia, mas esse ideal de nação que está posto. Nós falamos no vídeo anterior, né? Porque nós temos muitas coisas que nos unem. Temos sim alguns ideais, algumas ideias diferentes, e é óbvio, né? Nós não somos uma sociedade, uma nação homogênea, e nem existe, né? Nenhuma sociedade ou nação homogênea, nenhum país, nenhum lugar. Mas enfim, se a gente olhar para nós, né, focando aqui no nosso país, fica claro que
nós temos muita coisa em comum e estão tentando nos desunir justamente por aquilo que se faz mais explícito e que não é comum a nós, que é o pensamento político. Ou seja, eu vou votar no governo A porque ele é um governo que defende o assistencialismo. A gente está vendo que um país onde o assistencialismo, pelo menos esse desmedido, se impõe, a gente cria uma sociedade de vagabundos, infelizmente. Eu sei que tem pessoas que vão dizer, esse cara aí que está falando é preconceituoso. Não, pelo contrário. Mas nós temos que pensar que esse assistencialismo, ele se deve, mas àqueles que realmente precisam. Agora você olha famílias onde vai tendo um filho atrás do outro, que é para ganhar mais um Bolsa Família por aquele filho. Ou seja, aquela família ficou escrava do assistencialismo. E independente do que o governo que tanto prega o assistencialismo fizer, vão continuar votando naquele governo. O governo anterior, que era um governo de direita, deixou alguém, amíngua, como dizem aqui, deixou alguém sem o assistencialismo, pelo menos aqueles que precisavam. Não. A gente passou por uma pandemia? Passou. Alguém passou fome na pandemia? Com certeza bem menos gente do que está passando fome hoje. Então, mas esse governo de esquerda que nos governa hoje, ele bate nessa tecla, né? Ele bate muito nessa tecla. Mas o que ele quer com isso? Ele quer crescer o Estado. Ele quer fazer como esses regimes ditatoriais que ele tem visitado, como eu já bem disse aqui. Ele quer fazer com que o Estado vá crescendo, com que a população vá dependendo tanto do Estado que chegue um dia a população tenha que dizer amém a tudo aquilo que o Estado impor. Porque esse governo não está propondo, ele está impondo. Veja, o governo anterior, que era o governo do mal, que diziam, né? O governo de alguém que, sim, esse, né? A mídia dizia que queria implantar uma ditadura no país, fosse ela militar ou qualquer que fosse, mas que era um ditador, que era enfim, termos pesados, né? Foi ligado, inclusive, a governos que mataram milhões aí. Eu não vou citar o nome aqui, mas foi ligado. Isso, o governo anterior, que era o governo do ódio, né? Até hoje os esquerdistas, assim, de carteirinha, eles ainda pregam que era o governo do ódio. Mas o governo do ódio, a sociedade estava caminhando, mesmo em meio a um cenário difícil, a sociedade caminhou, né? Porque nós vivemos num tempo bom do governo anterior, e mesmo a pandemia. E a sociedade caminhou muito bem, diga-se de passagem, né? Então, será que esse governo anterior, ele realmente era esse governo do ódio que tanto diziam? Agora, no governo do amor, que é o governo de hoje, você não tem direito a mais nada, né? Disseram assim, se alguma coisa no supermercado tá cara, não compra. Ora as bolas, né? Para um presidente que prometeu picanha R$13, né? É o cúmulo dizer que produtos da cesta básica, se estiverem caros, é só não comprar, porque aí é, né, lei da oferta e da demanda, né? Se eu não procuro aquele produto porque ele está caro, então vamos baixar o preço. Não é bem assim, a gente sabe que não é. Pelo menos quem tem um mínimo de instrução sabe que não é dessa forma. Mas enfim, eu citei para que a gente reflita um pouquinho. No outro governo diziam, vai chegar um ponto que a gente não vai poder falar mais nada. Ora as bolas, no outro governo você podia falar o que você quisesse, né? Como eu estou falando aqui hoje, você podia falar à vontade. Hoje não, hoje as
as redes sociais já serão reguladas. Quando é que você ouviu o Jair Messias Bolsonaro falando em regular rede social? Né? Por medinho, porque estavam falando mal dele. Não, não aconteceu. Agora o governo atual não, tem que regular as redes sociais, né? As mídias sociais, porque estão falando mal do governo. Aí vai falar bem de que jeito, né? Porque eu ainda estou sendo bastante gentil em dizer governo, né? Mas é um desgoverno, tá longe de ser um governo, porque pegou um país, nós já falamos assim, com mais ênfase desse tema no vídeo anterior, pegou um país superavitário, eu vou falar só agora, né, nesse momento mais atual, pegou um país superavitário em quase 60 bilhões e hoje o país está deficitário, né? Não tem mais verba para comprar livro do PNLD, não tem mais verba para saúde, está cortando verba das universidades, não tem verba para nada mais. Agora, para manter os escândalos, aí tem. Se vocês olharem, aí acho que fica claro que aquilo que eu estou dizendo não é o pensamento de alguém que sempre pensou enquanto direita, politicamente falando. Olhei para Ciro Gomes. Ciro Gomes nunca teve um pensamento político de direita. Quem conhece um pouquinho da história de Ciro Gomes vai saber que não. E Ciro Gomes veio às mídias sociais dizer que o governo atual covardemente está o querendo calar. Veja, Ciro Gomes, que em todas as eleições anteriores apoiou em um segundo turno o governo atual. E agora veio dizer que o governo está tentando calar ele, né? Mas ele disse que, se necessário for, vão ter que prendê-lo, porque ele vai continuar falando, né? Ele vai continuar dizendo. E ele foi cirúrgico em dizer algumas coisas que estão ocorrendo hoje no nosso país. Eu vou buscar esse vídeo, se eu conseguir encontrá-lo, eu deixo o link dele, ou num cardzinho aqui no vídeo, ou fixado em algum comentário aí, tá bom? Eu vou tentar fazer isso. Mas Ciro Gomes dizendo que o que acontece? Ele está dizendo que assistencialismo, né? Enrustido. E aí o que acontece? Fraude em cima de fraude. E aí sustenta o que com isso? Sustenta os grandes bancos. Eu não vou citar nome aqui porque da minha parte seria burrice, né? Falar de quem de fato manda no país, né? Afrontar grandes empresas aí, mas a gente sabe quem são os grandes bancos do nosso país, tanto os públicos, né? O público no caso, né? Aqueles de economia mista e os privados. Esses estão nadando de braçada, né? Enquanto que tem aí quase que 80 milhões de brasileiros com nome restrito nos órgãos de proteção ao crédito, seja SPC, seja Serasa, enfim. Está em algum deles, ou em ambos, né? Tem outros órgãos de proteção, mas eu citei esses dois que são os maiores, né? Eu arriscaria dizer órgãos de exposição, não de proteção, porque o ideal desses órgãos é vender para as empresas produtos ligados a eles. Se vocês olharem, cito esses dois, há tempos atrás eles de fato eram órgãos que vendiam para as empresas um cadastro de inadimplência. Hoje eles já estão atrelando a eles venda casada de empréstimo, venda casada de cartão de crédito. E aí, como assim? Como assim órgão de proteção? Não é proteção não, é exposição, né? Tá expondo. Mas independente disso, são quase 80 milhões de inadimplentes, ou seja, próximo aí de 50% da nossa população, logicamente, que aí eu estou fazendo um arredondamento grosseiro, mas fica melhor para entender, né, do que eu ficar percentuando. Poderia percentuar, como eu me apresentei aqui, sou professor de matemática, então poderia percentuar legal, mas estou dizendo 50% para ficar mais fácil, né? Enfim,
veja que situação, para onde é que a gente está caminhando, né? E o que é que eles estão fazendo? Estão querendo nos desunir enquanto nação, que nós falamos no vídeo anterior, estão querendo desconstruir o projeto de nação do Brasil. Com qual sentido, né? O que é que eles querem? Qual é o viés? O que é que eles se interessam que ocorra com essa desconstrução? O mesmo que eu já citei em vídeos anteriores aí, a URSS fez lá atrás. Se vocês pegarem pessoas que precisaram pedir asilo em outros países porque falaram contra aquele regime que se impôs e que destruiu um país gigantesco naquele momento, mas tem pessoas que falaram contra e que precisaram pedir asilo em outras nações, depois que conseguiram esse asilo em outras nações, então aí falaram, botaram a boca no trombone, falaram de todos os 5 passos para se implantar uma ditadura qualquer que seja ela. Ali eles estavam falando de uma ditadura socialista, mas serve para qualquer. Destruir um projeto de nação, simples assim. A partir do momento que você enfraquece a unidade de um povo, é fácil você fazer com que esse povo faça aquilo que você quiser que ele faça. Muito simples. A partir do momento que eu já não sinto mais orgulho de fazer parte de uma nação, né? De fazer parte de um povo que pensa e que sente igual, aí é fácil de desmontar, né? E é o que eles estão tentando, desunir a população, jogar uma parte sobre, digamos desta forma, o pretexto de que tem um pensamento de esquerda contra a outra parte sobre o pretexto de que tem um pensamento de direita. E não, a esquerda e a direita não pode, né? Alguém que é de esquerda não pode jamais ser amigo de alguém que é de direita, né? Não pode fazer parte de uma mesma nação. Isso é absurdo. É o que eles querem colocar na nossa cabeça. Começaram por aí a desconstrução. Mas tem um vídeo longo, eu vou buscar, se é que ele já não foi tirado das plataformas aí do YouTube, de outras plataformas de vídeo. Ele tinha próximo de 1h30 de tempo. E ele falava, era o vídeo de um soviético asilado nos Estados Unidos, falando o que é que, enfim, aquele regime, melhor dizendo, fazia para se implantar nas nações. Porque, veja, a URSS, ela imaginava que hoje o mundo, os 5 continentes seriam o URSS. Era esse o pensamento deles, né? Não era expandir até que governasse o mundo, como a gente vê em desenhos aí, né? Desenhos super-herói, né? Se não acontecer tal coisa, vai governar o mundo. Era mais ou menos esse pensamento. Da União Republicana Social Socialista, ou das repúblicas socialistas, né? Tanto faz a forma de se dizer. Era esse o pensamento deles. E nesse vídeo que eu disse aqui, se eu conseguir encontrá-lo também eu deixo afixado em algum lugar. Mas é provável que já tenham tirado esse vídeo. Eu vi esse vídeo há uns 6 ou 7 anos atrás já. E era um vídeo totalmente falado em inglês, mas para quem não tem aí a fluência do inglês, ele tinha uma tradução simultânea, né? E dava ali para uma legenda, dava para acompanhar. E a pessoa dizia o que é que se fazia, né, para implantar. Aqui no Brasil tentaram já implantar um regime socialista. Foi lá atrás, antes de 64, alguns anos antes aí, mas até chegar ali. Tanto é que em 64
tanto chamam aí os historiadores, né? Historiadores que pendem só para um lado, né? Que contam só aquilo que querem contar. A maioria dos historiadores, para não dizer todos, né? Às vezes pode ser que eu seja injusto com algum, eles chamam de ditadura militar. Não foi uma ditadura militar, foi um regime militar. Por que eu digo que não foi uma ditadura? Eu não vivi. Eu tô com 36 anos, eu não vivi. Então eu não posso falar como alguém que sabe o que é que ocorreu. Assim como muito historiador que tem aí a minha idade ou até menos, ousa dizer, né? Porque ouviu falar. Não, eu não vivi, então não tem como eu falar assim com propriedade. Mas a história verdadeira, ela vai nos dizer que não foi uma ditadura. Por quê? Porque a população estava desesperada, vendo que socialismo, falava-se muito de comunismo, mas reforço, o comunismo nunca ocorreu. Só está no papel mesmo. Se alguém tiver curiosidade de saber bem a fundo o que é socialismo e o que é comunismo, dá uma olhada lá. Mas se ler, vai ver que o comunismo seria uma utopia, né? Do socialismo. Seria um regime. O socialismo já seria, pelo menos no papel, não, um regime com um governo minúsculo e um poder que emana do povo. Mas a gente sabe que na prática não é. Vide aí Cuba, vide aí Venezuela, enfim, outros países mais. Ou a própria URSS, que tenho citado aqui. Então a gente sabe que não é. Mas se fosse isso mesmo, o comunismo então seria utópico, seria um regime tão igualitário, que o socialismo se prega dessa forma, né? De igualitário não tem nada. Pega aí Maduro, que tem vários bilhões, né, na conta, e o povo passando fome lá no país que ele governa. Então é um regime totalmente desigual. Mas no papel dizem que é igualitário. O comunismo seria uma utopia dele. Seria tão igualitário o regime que não precisasse nem desse governo pequeno. Que esse governo pequeno pudesse se dissolver e que o povo se autogovernasse. Nunca deu certo, nem com o governo pequeno, que no fim das contas nunca foi pequeno, né? Mas assim se dizia, e se diz ainda nos regimes aí que ainda impera essa modalidade, né? Digamos, essa forma de governo e de economia. Mas então, é só a gente olhar que, no fim das contas, nada daquilo que está posto no papel existe, né? Nada daquilo que a esquerda prega, ela de fato faz. Se a gente olhar, olhe para o Brasil, quantos anos sendo governado por esse governo podre que está governando a gente até hoje, né? Reparem aí, voltem aí na história, né? Esse eu posso dizer com propriedade porque eu vivi, eu sou de 1989, então eu vivi esses governos aí. Então é só olhar. O que esses governos fizeram? Nada que preste, né? Fizeram sim muita coisa para nos destruir, para nos levar para o buraco. Eles querem que a gente chegue ao ponto de passar fome, que é para que daí todo cidadão do país precise do assistencialismo, da miséria que eles oferecem e se conforme com a miséria. Porque daí todo mundo na fome, e aí vai fazer o quê, né? Ridículo esse pensamento desse governo. E agora eles estão querendo mais do que nunca impor. Se impor, porque eles estão vendo que se eles não conseguirem até 2026, não conseguem mais. Porque, olha, me desculpe você que votou nesse governo, mas se você votar de novo, pode não votar no Bolsonaro, por exemplo. Se ele for, né, candidato na próxima eleição, com certeza meu voto é dele. Mas, independente, eu estou declarando o meu aqui, mas independente do teu, você pode falar, mas eu não gosto do Bolsonaro. Tá que você não goste, mas votar de novo no atual mandatário, olhe, me desculpa a franqueza, mas é burrice.
porque é só você olhar o tanto de caca que o governo atual já fez. E toda vez que ele entra, é uma caca maior que a outra. Então não tem outra palavra, é burrice se insistir, né? De dizer, errar uma vez é humano, insistir no mesmo erro, é burrice. Seja criativo, então. Se na próxima eleição a direita, por meio de Jair Bolsonaro ou de Tarcísio, enfim, for se candidatar e vai para o executivo do nosso país, e você não tiver um pensamento de direita, então seja criativo. Você votou no atual mandatário, e vote um outro. Não gosta da direita, então vote em um outro, não tem problema. Mas votar de novo no atual, aí, meu caro amigo, minha cara amiga, me desculpe, mas daí você não tem que fazer o L, né, que eles dizem, mas aí tem que fazer o B mesmo, tem que tatuar na testa ainda, que é para todo mundo ver. B, e aí a pessoa não vai saber o que significa aquele B, você põe uma setinha na frente, ou escreve, né, B de burro, não tem outra, e com perdão ao pobre do animal, porque se você tiver esse pensamento, é até ofensa ao coitado do bichinho, colocar em você um adjetivo em tom pejorativo usando o nome do bicho, coitado, né, seria absurdo, seria maldade com ele. Então, reflitam aí, né? Pensem com carinho no que está acontecendo no país hoje. O governo do amor está mandando regular as redes sociais. Vai regular você que está falando bem dele? Óbvio que não, né? Depois não venha... enfim, o canal por hora está pequeno, mas uma hora que ele crescer, não vem alguém depois dizer que não, mas ele falou que ia regular as redes sociais, tocou o terror lá nos vídeos e o governo nunca me bloqueou. Não, você tá falando bem dele, ele vai te bloquear por quê? Não faz sentido nenhum, né? Agora experimente e fala mal. Aí você, né? Aí você vai ser bloqueado. Enfim, por hora ainda não fomos, né? Eu tenho falado bastante porque, por enquanto, ainda não perdemos o direito de se expressar, né? E se a gente perder, então terão rasgado a Constituição, porque está posto lá, né, na Constituição, como dizem, preto no branco, está escrito lá, né, na Constituição que a liberdade de expressão é um direito de todos. Mas estão querendo censurar. Eu posso ter liberdade de expressão? Posso, desde que seja a favor do pensamento do governo. Que governo pequeno que é esse, né? Porque a esquerda, mesmo esse governo, embora eu sei que ele quer, mas ele nunca falou de socialismo, pelo menos, né, não às claras, ele nunca falou. Até porque eu acredito que ele nem deva ter conhecimento para saber por quê, né? Sem preconceito nenhum, mas ele já deu algumas demonstrações de que é um nécio, não tem o mínimo conhecimento de nada. Fala aquilo que alguém do governo dele, com um pouquinho mais de intelecto, escreve e aí ele lê aquilo que estão falando, né? Mas quando ele mesmo abre a boca, quando tem que ser de improviso, né? Quando sai como diziam lá no filme do Alto da Compadecida, quando sai do cuengo mais fino do Nordeste, é assim que se dizia no Alto da Compadecida, né? De João Grilo e Chicó. Mas quando sai do cuengo dele, da cabeça dele, só sai besteira. É como a anterior, né? Que hoje está aí à frente do tal do banco BRICS, não? Quanta competência, né? Pessoa que falou de armazenar o vento. Bom, quanta asneira falou, né? Não foi pouca asneira que falou, não. Falou muita. Mas ela ainda tinha uma formação razoável. Não era uma formação das mais perfeitas, mas tinha uma formação razoável. Então, penso que ela se fazia de imbecil, né? Se fazia de bobinha, né? E quem acabou que governou nos 6 anos aí antes do impeachment que Dilma governou foi o atual mandatário, né? Então, mas é bom a gente pensar, né? Quanta besteira eles falam. Mas o falar besteira não é o problema é fazer. E tem se feito muita caca.
para não dizer... talvez se eu colocasse com um vocabulário mais bonitinho, ficasse complexo de entender, mas tem que escancarar. Tem se feito muita caca em todos os governos, né? Todos, sem exceção. Todos os governos desse partido podre, né? A sigla dele, eu não vou dizer a sigla como ela é colocada, mas na verdade não é como está colocada, é Partido dos Trouxas, né? O T é de trouxas, né? Não é de trabalhador, está longe de ser de trabalhador, porque o trabalhador, ele não merece pagar uma carga tributária tão alta quanto essa que a gente paga aqui no Brasil e não tem nada de benefício, porque a gente não tem. A educação, eu posso falar, porque sou professor, a educação no Brasil está ridícula. Eu coloquei um texto lá, mas isso enquanto servidor público do Estado de São Paulo, que adoeci trabalhando na educação, e enfim, foi uma carta aberta lá. Não tem diretamente a ver com o assunto. Mas a educação no país como um todo, ela está péssima. Olha em volta, é só você olhar em volta e ver quantos erros de ortografia que eu, por exemplo, com 36 anos não cometo. A gente tem erros, a gente não é perfeito, mas vamos dizer que eu vou escrever um texto, uma redação, e eu não sei uma determinada palavra lá, provavelmente eu vou saber um sinônimo dela para me colocar. Se eu não souber nenhum sinônimo, eu vou buscar alguma expressão que não utilize daquela palavra que eu não sei, mas que dê a entender a mesma coisa, se eu não encontrar uma palavra sinônima a ela. Mas essa geração de agora, nossa, é cada erro assim de língua portuguesa, mas cada erro assim grosseiro, que a gente vê. Eu dando aula de matemática, quantas vezes que nas minhas correções de prova circulava, eu não descontava aquele erro gramatical, ou enfim, eu não descontava aquele erro da língua portuguesa, porque não competia a mim. Eu sou professor de matemática, mas eu ao menos circulava e fazia a correção em cima, ou do lado, onde tivesse um espacinho ali, que era para pelo menos o estudante perceber que o vocabulário dele estava muito rasinho. E olha que tem muita gente que diz, mas é por ser no público, né? Já se conforma, olha que erro, né? Já se conforma que o público não tá bom. Olha que inversão de valores. Pegue as escolas públicas a minha idade, 36 anos atrás. Eu não comecei a estudar lá, é lógico, mas só para entender. Pega um pouquinho mais, pega a escola pública uns 40, 50 anos atrás. Era a elite que estudava na escola pública. Quase que não existia escola particular. Mas na escola particular eram aqueles filhinhos de papai, mas eram aqueles filhinhos de papai que não eram dos mais intelectuais, que não conseguiam vaga no público. Então, já que eu não consigo estudar meu filho no público, então eu coloco ele lá na rede particular. Hoje os valores mudaram totalmente. As escolas particulares são muito melhores do que as públicas, pelo menos num geral, né? Mas inversão de valores. Eu já lecionei nas duas, na pública e na rede particular. Nossa, cada catástrofe gramatical que eu já li nas minhas avaliações, nas minhas provas, que olha, e aí ainda é o cúmulo que muitas vezes vinham reclamar comigo. Ô professor, mas como assim? Você corrigindo erro de português? Você não é de português? Não sou de português, mas eu estudei, não é? Na minha época não existia o 9º ano como existe hoje no nosso país, era só até a 8ª série, né? Então eram 11 anos, né? Era o que chamava aquela época de primário, quando eu estudei, até a 4ª série. Depois da 5ª, 8ª série, chamava de ginásio, o que é chamado hoje ensino fundamental 2, né? E depois tinha o ensino médio, que como é hoje, né? Mas enfim,
Aí o argumento com a molecada é essa, mas eu estudei língua portuguesa, não estudei a fundo, pelo menos enquanto ciência, não, mas depois que eu fui fazer faculdade, mas até lá eu estudei língua portuguesa há 11 anos da minha vida, né? E detalhe que a língua portuguesa é a nossa língua mãe, né? A nossa língua de origem, né? Como a gente falou aí, né? Nós falamos a língua portuguesa, né? Eu não vou usar um termo mais bonitinho para colocar, porque se eu colocar, daí vai falar, eita. Não, então eu vou dizer a nossa língua mãe, que é mais fácil de entender. Quer dizer, a gente já, desde bebezinho, já está ouvindo as pessoas falarem. Aí tem gente que diz, mas muito erro é porque, eu estou falando por mim, eu sou do interior do estado. Não sou tão do interior assim, mas sim, sou do interior. De uma cidade de muita roça, de muita lavoura. Na minha família tem muita gente que é da roça e da lavoura, e eu não fui para esse caminho, mas enfim. E aí dizem, às vezes a gente acaba cometendo erros porque ouve muito, né, familiares falarem errado, independente de trabalho, mas pessoas mais simples, mas na escola, por mais que a gente tenha um vício de pronúncia, quando eu vou colocar no papel, por exemplo, no interior você vai falar melhor, tem muita gente no interior que diz mió, né? Mió eu fazer de tal jeito. Não, do outro jeito é mió do que desse jeito. Mas só que aí quando você entrar na escola, você vai perceber que da primeira vez que você escrever mió, vai ter um professor, uma professora que vai dizer, o que você quis dizer aqui? Aí você vai explicar, né? O professor vai dizer, então, mas não escreve desse jeito, escreve melhor, né? Não escreve mió. Dentre outras tantas formas que o caipira, e eu tenho orgulho de dizer que sou caipira, que o caipira fala. Às vezes no dia a dia você está conversando, você fala. O sotaque já é claro, né? Mas não o sotaque, o palavreado. Tem muito palavreado que é de um sotaque e de uma tradição, de uma cultura caipira. Mas não é isso que vai nos emburrecer, que vai permitir que a gente escreva errado, né? Porque aí dizem, escreve do jeito que fala, né? Não, mas com o tempo se percebe que não é daquele jeito, né? Tanto faz a escolinha mais humilde lá do meio do mato, como a escola de centro, se tiver um professor coerente, ele vai corrigir os erros gramaticais do mesmo jeito, né? E veja que não são só pessoas do interior que cometem erros, né? Pessoas da cidade, dos centros, dos grandes centros também tem os seus vícios de linguagem, como a gente diz, né? No interior também. Mas isso é cultural. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu vou falar bem bacaninha num próximo vídeo, para que esse não fique mais longo, porque ele já está com 43 minutos. Eu vou falar do desmonte da educação. Aí vocês vão ver onde é que tudo começou. Mas os governos queriam desmontar a educação, porque aí fica mais fácil de governar, né? Como foi dito há alguns anos atrás, e até hoje ainda é dito, o gado, né? O gado é um linguajar, um formato de gíria, de força de expressão, para representar aquelas pessoas que o governo julga que são fáceis de governar, de manobrar. Mas pensou-se lá atrás, a gente vai desmontar, desconstruir a educação, porque se eu desconstruir a educação, eu desconstruo o resto. E olha, fizeram bem a lição de casa, só que agora não estão conseguindo dar conta mais, porque por que tem tanta gente no assistencialismo? Muitas vezes é porque não tem a mínima competência para entrar numa empresa, qualquer que seja ela. Vai entrar na empresa, a empresa assim, não tem condição, né, procura outra, aqui não dá, para a gente acolher você. Dizem que no Brasil tem muita gente desempregada, e de fato tem. Nesse governo, nossa, cresceu bastante o desemprego. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, muito desse desemprego não é porque está faltando vaga. Tem vaga faltando, sim. Já teve bem melhor do que está hoje. Mas só que o que está faltando hoje é preparo. Então, o que adianta? A empresa tem 1.000 vagas lá, mas na cidade que ela oferece as 1.000 vagas tem
nem 100 pessoas com a qualificação necessária para aquela vaga. E aí? Vão ficar desempregados, né? Reflitam, tá bom? Próximo vídeo a gente vai falar melhor desse desmonte social e depois a gente vai falar também um vídeo à parte, porque se for falar de desmonte social e de desmonte da educação no mesmo vídeo, ixi, aí dá umas 2 horas de vídeo. Então a gente vai falar separado, tá bom? Muito obrigado para você que me assistiu. Até uma próxima.